Oi, meu nome é Briana, tenho 18 anos agora e os últimos 2 foram um pesadelo. No começo, meu pai me irritou tanto que desejei que ele morresse. Depois, quase causei o derrame dele. E quando minha mãe ficou sabendo, me expulsou de casa. Quase 2 anos atrás, meu pai lesionou a coluna e ficou preso a uma cadeira de rodas. Isso fez ficar com raiva do mundo inteiro. E como eu e minha mãe éramos as únicas pessoas que ficavam perto dele, ele acabou direcionando sua raiva para nós. Antes, era ele quem trazia o sustento para casa e não parava de dizer que se não tivesse trabalhado tanto, nada disso teria acontecido. A verdade é que não tínhamos dinheiro. Ainda faltavam alguns meses para eu terminar a escola, então minha mãe teve que arranjar um emprego para nos sustentar. Aposto que para ela, suportar as grosserias do papai foi horrível, mas ela o tratava com muita paciência, diferentemente de mim. Eu estava tão cansada de tudo que sempre reclamava que meu pai, por exemplo, em um ataque de fúria, tinha quebrado outro prato, mas a mamãe me interrompia, dizendo que eu deveria ficar grata por ele estar vivo. Para falar a verdade, na época eu não achava que aquilo era uma coisa boa, pois ele vivia nos torturando. Claro, eu não podia falar para ninguém que desejava que meu pai morresse. Então, em determinado ponto, comecei a escrever em um diário onde anotava tudo, e aquilo me fez sentir um pouco melhor. Enfim, uma noite eu estava me arrumando para ir a uma festa organizada por um dos meus colegas e estava ansiosa para encontrar um cara chamado Rob. Eu era muito afim dele. Aí, estava sentada de frente para o espelho, cacheando meu cabelo. E super empolgada e ansiosa, já imaginando como entraria na festa, linda e usando meu vestido preferido. De repente, minha mãe entrou no meu quarto e com más notícias. Ela fora chamada para trabalhar naquela noite e eu teria que ficar com meu pai, caso ele precisasse de alguma coisa. Acho que nunca fiquei tão revoltada com alguma injustiça durante toda a minha vida quanto naquele momento. A mamãe começou a se arrumar para ir para o trabalho, enquanto fiquei andando atrás dela pela casa, tentando convencê-la a me deixar ir àquela festa, pelo menos por 1 hora. Mas ela estava irredutível. E assim que a mamãe saiu e fechou a porta de casa, meu pai me chamou lá do quarto. Ele pediu que eu preparasse um sanduíche, e quando me viu com o cabelo e a maquiagem incompleta, começou a rir da minha cara. Aposto que ele estava super orgulhoso por ter conseguido arruinar a minha tão esperada noite. Mais tarde, naquela mesma noite, minha amiga Kathy começou a mandar fotos dela na festa e a enviar mensagens dizendo que estava sentindo a minha falta lá. E fiquei sabendo que o Rob já tinha chegado e que estava sozinho. Então, me convenci de que não poderia deixar passar uma oportunidade como aquela. Meu pai já estava dormindo, então pensei que não. O local da festa ficava a apenas alguns quarteirões de distância da minha casa. Entrei sorrateiramente em casa, tentando não fazer barulho, e corri para o meu quarto. Aí, tirei o vestido, me enfiei nas roupas de usar em casa, tirei a maquiagem com lenços umedecidos o mais rápido que pude, e só depois fui dar uma olhada no meu pai. De repente, a porta de entrada lá de casa se escancarou e a minha mãe entrou correndo. Ela estava sem fôlego e terrivelmente preocupada. Meu pai havia ligado para ela e dito que não tinha conseguido me encontrar e que não estava se sentindo bem. Então minha mãe teve que vir urgentemente para casa para dar uma olhada nele. Comecei a inventar desculpas, mas assim que a mamãe entrou no quarto dela, começou a gritar histericamente, me mandando chamar uma ambulância. Nos minutos seguintes, os paramédicos chegaram, fizeram um alvoroço danado e depois levaram meu pai embora na ambulância. Claro, minha mãe foi com eles. Eles saíram e eu fiquei parada no corredor, olhando para a porta aberta. Surgiu um pensamento na minha mente que me fez sentir medo. E se meu pai não resistisse? Não consegui pregar os olhos naquela noite e não tinha com quem conversar, então escrevi no diário tudo o que estava pensando. Meu pai recebeu alta do hospital, mas com um comprometimento na fala. Foi uma sequela do derrame que tinha sofrido. Agora ele tinha uma nova deficiência. Seu humor piorou 1000 vezes e minha mãe era praticamente a única pessoa que ele aceitava. Sempre que me via, por exemplo, quando eu passava pelo quarto dele, ele tentava jogar um travesseiro ou qualquer outra coisa em mim. Acho que me culpava por não ter atendido o celular naquela noite. Meus estudos estavam quase acabando na época. Então minha mãe e eu concordamos que seria melhor eu começar a trabalhar também,
pois assim ela poderia trabalhar de casa e se dedicar mais aos cuidados dele. Claro, trabalhar de operadora de caixa em um supermercado não fazia parte dos meus planos. Mas era melhor do que ficar em casa com meu pai doente. Um dia, cheguei do trabalho e encontrei a mamãe sentada à mesa da cozinha com um olhar distante no rosto. Meu diário estava em cima da mesa. Era óbvio que ela tinha lido. Na hora, pensei que tentar me justificar só pioraria as coisas. Então lhe perguntei com ressentimento por que estava mexendo nas minhas coisas, mas ela só me mostrou aquela página onde eu tinha escrito sobre a festa. Me enfureci tão rápido que quando dei por mim, já estava falando sobre o jeito como meu pai me tratava, que estava farta daquilo e que por causa dele eu não tinha mais o direito de viver como uma garota normal. Minha mãe ouviu o meu desabafo e quando terminei, ela deu um longo suspiro e disse que já que era tão difícil para mim viver ali, só via uma solução. Era melhor eu sair de casa. Fiquei tão ofendida com aquilo que simplesmente fui para o meu quarto e arrumei minhas coisas. Nem me despedi dos meus pais. Simplesmente fui embora. Resolvi voltar para o trabalho. Havia um cômodo de despejo lá com um sofá, então pensei que dava para passar umas 2 noites ali até encontrar um lugar para ficar. Eu não tinha dinheiro suficiente para alugar um quarto sozinha e não queria incomodar nenhuma das minhas amigas contando por que minha mãe tinha me expulsado de casa. Para falar a verdade, bem lá no fundo, eu tinha esperanças de que ela mudasse de ideia e ligasse pedindo para eu voltar. Mas uma semana se passou e não recebi nenhuma ligação dela. Aquilo me deixou com mais raiva ainda, então também não telefonei. Aí, o segurança da loja começou a dizer que eu não poderia mais dormir lá, senão ele acabaria se encrencando com o patrão. Então, peguei todos os turnos possíveis para juntar dinheiro e encontrar um lugar para morar. Eu já estava desesperada quando me encontrei acidentalmente com o Rob. Sim, o cara da festa. Ele me ligou algumas vezes durante aquele tempo, mas não retornei nenhuma das ligações. Fomos almoçar e, sei lá, acho que já estava cansada de ser tão azarada na vida, ou simplesmente precisava que alguém sentisse pena de mim. O fato é que quando ele perguntou como eu estava, simplesmente desatei a chorar. Não esperava nada quando lhe contei todos os meus infortúnios, mas imagine minha surpresa quando mais tarde ele me mandou uma mensagem com o endereço e disse que havia um quarto lá no qual eu poderia ficar pelo tempo que quisesse e por um preço que cabia no meu bolso. A avó do Rob tinha uma amiga, uma senhora idosa e viúva, que Deus a abençoe, que tinha um quarto sobrando para alugar para mim. Então, na hora do jantar, eu já estava tomando chá e conhecendo a senhora Gabriele. Era meio estranho morar com uma desconhecida, mas ela foi muito gentil comigo. E após passar 2 semanas lá, descobri que ao arranjar um lugar para mim na casa da senhora Gabriele, o Rob, que agora era meu namorado, acabou salvando a minha vida. Uma noite, eu estava passando perto do quarto dela e a ouvi chorar. Aí, resolvi lhe perguntar se estava tudo bem, e a encontrei olhando um álbum antigo. Ela me contou que naquele dia seria o aniversário do marido dela, que havia falecido há 10 anos e que sentia muita saudade dele. E mais, descobri que ele tinha passado os últimos 10 anos de sua vida totalmente cego e que ela teve que cuidar dele como se fosse um bebê. E que, embora aquilo tivesse sido muito difícil, a senhora Gabriele preferia tê-lo cego ou doente perto de si, em vez de tê-lo perdido para a morte. Aquilo me fez pensar nos meus pais. Passei a noite inteira deitada na cama, tentando imaginar como fora difícil para minha mãe cuidar sozinha do meu pai, sem a minha ajuda. E de manhã, cheia de determinação, bati na porta de casa. Não vou entrar em detalhes sobre meu pedido de desculpas e como eu e minha mãe nos abraçamos e choramos até não aguentar mais. Tudo o que posso dizer agora é que voltei para casa. E embora meu pai ainda seja o mesmo carrancudo e chato de sempre e ainda não converse comigo, sei que estou aqui pela minha mãe.